Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre análise combinatória. Mais especificamente, hoje vamos falar sobre permutação simples. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo. Se você gostar da aula, deixe o seu joinha e compartilha. Aproveite e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso para que você demonstre valorizar esta iniciativa. Vamos aqui à nossa explicação então. O que é permutação? Se você for pensar no verbo permutar, você vai ver que permutar é trocar. Então é bastante fácil entender isso aqui. Olha só. Dado o conjunto com n elementos distintos, chama-se permutação simples de n elementos distintos, qualquer grupo formado pelos n elementos. Veja você que a palavra distinto, ela significa diferente e ela é bastante utilizada em análise combinatória. Mas vamos traduzir esta definição. Veja, eu tenho aqui a palavra artigo. E este primeiro probleminha pede o número de anagramas da palavra artigo, que tem 6 letras. Permutá-las seria trocar de lugar todas elas de tal forma que eu conseguisse formar todas as palavras possíveis. Claro que aqui o sentido não importa. Então, veja, eu tenho aqui a palavra artigo. Se eu trocar o A e o R, veja que eu tenho aqui uma nova palavra. Não importa se ela tem ou não sentido, mas eu permutei o A e o R e obtive uma nova palavra. Eu poderia também colocar esse A no final. Veja que aqui, se eu tirar o A da frente e colocá-lo no final, eu tenho uma nova palavra. Eu estou permutando essas letras de tal forma que eu tenha novas palavras. Mas é claro que você fazer isto desta forma que eu acabei de fazer é inviável. Então, para encontrar o número de anagramas, primeiramente eu conto o número de letras. Veja que eu tenho 6. Então, eu vou fazer assim, permutação de 6 é igual a 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você tiver dúvida com números fatoriais, eu deixo um card aqui em cima. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Veja que eu tenho 700 anagramas, 700 novas palavras formadas com a palavra artigo. Lembrando que o sentido aqui não é importante. Agora, veja bem, uma variaçãozinha do problema anterior. Agora, quantos são os anagramas da palavra pedaço que começam por vogal? Veja que tem uma diferençazinha aqui. Eu tenho 3 vogais. Eu tenho o E, eu tenho o A e eu tenho o O. Então, as minhas palavras têm que começar com o E, com o A ou com o O. Veja você que se a minha palavra começar com a letra E, eu risco aqui e ainda me sobram 5 letras. Então, veja que para palavras começadas com a letra E, eu tenho permutação de 5, que são as 5 letras restantes. A mesma coisa acontece com o A. Se eu começar com a letra A, eu risco o A. E ainda tem a permutação de 5 letras. E a mesma coisa com o O. Então, veja, eu multiplicarei a permutação de 5. Ou aqui teremos 3 vezes 5 fatorial. Isto vai ser igual a 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 3, 180. 180 vezes 2, 360 anagramas. Eu posso fazer
com a palavra pedaço que comecem com vogais. Neste terceiro exemplo, temos o seguinte: de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um sofá com 5 lugares para tirar uma selfie, se o pai e a mãe querem estar sempre juntos? Veja que o casal de pombinhos apaixonados pode se sentar assim: o pai à esquerda, a mãe à direita. Mas eu também posso inverter ou permutar aqui pai e mãe. A mãe se sentaria à esquerda do pai. Veja que desta forma, eu permutei aqui pai e mãe, então eu tenho 2 vezes. Mais 2 vezes quem? Veja que aqui funciona como se fosse uma só pessoa. Aqui também é como se fossem uma só pessoa. Então, é 2 vezes a permutação de 4. 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, vamos lá. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isto é igual. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2. Esta família pode se sentar de 48 formas diferentes. Veja que o pai e a mãe podem estar aqui no meio ou ainda como últimos, e assim por diante. Neste último exemplo, lemos o seguinte: para tentar melhorar seu índice nas pesquisas, uma emissora de TV resolveu mudar a ordem da sua programação aos sábados. Os programas exibidos nesse horário são esporte, documentário, religioso, variedades, filme nacional e filme estrangeiro. Perceba que eu tenho 6 tipos de programas. Se o programa religioso deve ser o último a ser exibido, então o número de maneiras diferentes de se formar a programação é. Deixe-me apenas consertar aqui. Prontinho. Então veja, na verdade eu tenho 6 possibilidades que eu estou representando aqui. Neste espaço vai a programação religiosa. Então, na verdade, eu terei aqui a permutação dos outros 5 programas. Vou trocá-los de forma a calcular todas as possibilidades. Então, temos aqui a permutação de 5, que vai ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos lá. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, vezes 2. Eu tenho 120 possibilidades de programas. Perceba você que permutação é uma forma de arranjo que vimos na aula passada. Muito bem, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, quando veremos permutação com repetição. Até lá!